Conta um Conto apresenta, para a série Janeiro em Alto Mar, do incrível escritor Igor Girão, Mara Hope. Narração Marcelo Fávaro. A fuga foi orquestrada com precisão. Simba, ao volante da SUV 4x4, acelerava pelas ruas escuras, desviando habilmente dos buracos que surgiam no caminho. As luzes dos postes lançavam flashes intermitentes no interior do veículo, criando um jogo de luz e sombra que refletia a tensão do momento. O sacolejar dentro do carro era constante. Cada irregularidade do asfalto transmitida através da suspensão reforçada da SUV. Pisa fundo, a gente não pode perder tempo. A voz ansiosa era de Elias, fantasiado de Jack Sparrow, ecoando no carro. Simba respondeu com o olhar fixo no asfalto recém-molhado. Lá fora devia estar subindo o mormaço. Eu tô tentando ser rápido, mas se você quiser que eu respeite os buracos... O som do cinto de segurança de Elias, se encaixando no ritmo dos ruídos, adicionava um contraste inesperado ao momento. Eles estavam indo para o lugar combinado. Um esconderijo inusitado para o dinheiro roubado. O Mara Hope. Um navio antigo e imponente encalhado na costa de Fortaleza. Ninguém imaginava que aquele golpe seria tão inesquecível. O rico queria roubar o banco, mas faltava estilo. Vamos, vai, o que seria de vocês se não fosse eu? Elias se gabava enquanto clicava o cinto de segurança. A voz de Nelson, fantasiado de barba negra, resmungou algo no banco de trás, e Orlando, vestido de Capitão Gancho, retrucou. Precisávamos de máscaras. E só por isso aceitei essa palhaçada de me vestir de pirata. Elizabeth olhava pela janela, certificando-se de que não estavam sendo seguidos. A azia e o cansaço das piadas dos seus companheiros a consumiam. Mesmo com as sirenes dos policiais ainda ecoando, ela só queria que tudo acabasse logo. A guinada característica levou o carro para a faixa de areia da praia de Fortaleza. Às 3 da manhã, as areias não tão brancas da praia de Iracema eram o ponto de encontro para a última etapa do plano. Orlando, fantasiado de Capitão Gancho, foi contra o plano desde o início. Eles não tinham dentro de si o necessário para executar um plano que parecia ser a apoteose dos sonhos molhados de um metido a cinéfilo, pensou Orlando. Ele não odiava o plano até via potencial nele, mas não queria ser preso após um striptease de um personagem da Disney. Finalmente chegaram à praia. Orlando desceu rapidamente, jogando o chapéu e uma espadinha que levava a tiracolo na praia. O carro fora deixado no pé da ponte ali dos ingleses, ainda com os faróis ligados, com a mala de ouro nas mãos. Todos seguiram em direção à lancha que os aguardava. Para alguns, aquela mala carregava o peso da riqueza. Para outros, da emancipação. Para Elizabeth, tinha o gosto da liberdade e dos sonhos. Parecia uma cena cinematográfica, inspirada nos clássicos da pirataria do cinema e da literatura. Na lancha, cumprimentaram o piloto John Frigger, que parecia ter saído de algum filme como A Ilha da Garganta Cortada. A embarcação, chamada Holy Rogers, não era o navio ou a caravela que o nome sugeria, mas sim uma lancha modesta e até um pouco sucateada, seguida por Nelson. Seria o transporte deles até o tesouro.
O nome que Elias usava para se referir ao Mara-Hope, tesouro. À medida que se afastavam da costa, o escuro ia se tornando quase um tripulante a mais daquela quadrilha de piratas. O silêncio era cortado apenas pelo som do mar sendo singrado pela lancha, mas de repente começaram a ouvir um som gutural vindo de algum lugar. O Mara-Hope não era apenas um navio, era uma memória inconsciente e coletiva de todos que moravam na capital. Eles subestimaram o tamanho do navio e o estado em que ele se encontrava. Uma relíquia do passado, praticamente uma lenda, da qual muitos nunca imaginariam a existência real. Ao longo das décadas, partes do Mara-Hope foram retiradas, peças sendo usadas, ferragens sendo repostas. O navio estava em liquidação, um velho gigante à espera do seu fim, mas que se recusava a sucumbir. Enquanto se afastavam da costa, a sombra do Mara-Hope começou a se delinear contra o horizonte. Uma visão fantasmagórica que se erguia à medida que a lancha se aproximava. O navio estava lá, uma massa escura de aço, ferro, fuligem e ferrugem, parecendo uma fera adormecida. A água lamacenta parecia engolir suas partes mais visíveis, e os riscos no casco davam a impressão de que o navio havia sido brutalmente marcado pelo tempo. É só o eco do motor batendo na carcaça, Simbá tranquilizou com um sorriso irônico, e para provar seu ponto desligou o motor de popa. O rugido do monstro marinho se calou abruptamente, dando lugar a um silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que parecia ter substância, que parecia envolvê-los como num manto. Risos tímidos e aliviados ecoaram na lancha, a atenção momentânea dissipada, mas à medida que se aproximavam do Mara-Hope, deslizando na escuridão em direção ao gigante adormecido, o silêncio foi se transformando, deixando de ser um alívio para se tornar uma presença obsessiva. Cara, você realmente acha que isso vai dar certo? A voz de Gancho soava insegura na escuridão. Você não acha que tá meio tarde para dizer isso, não? Retrucou Barba Negra, a voz rouca e impaciente. Além do mais, o que foi planejado está acontecendo. Até agora, zero improviso e zero surpresa. Simbá, que agora era apenas Saulo, observava a cena com um misto de fascinação e apreensão. Barba Negra já estava se desmascarando, revelando o rosto de Nelson. Elizabeth estava sentada ao lado de Saulo. Era a única que não demonstrava medo. Ela não estava realmente com medo, apenas ansiosa. Havia apostado tudo naquele assalto e não desistiria agora. Seus olhos brilhavam com uma determinação atroz. De repente, com um movimento rápido e preciso, Elizabeth sacou uma pistola escondida em suas vestes e apontou para John Frigger, o piloto da lancha. Olha aqui, eu não sei o que vocês estavam pensando, mas eu não vou embora sem meu ouro. A voz de Elizabeth era fria e cortante. Eu não vim aqui para esse navio de merda para deixar tudo para vocês. Calma aí, benzinho, não precisa. Gancho tentou argumentar, mas suas palavras foram interrompidas por um estampido. E o tiro foi certeiro, ecoando pela estrutura enferrujada do Mara-Hope, como o lamento abissal de uma fera. Gancho cambaleou para trás, o corpo se dobrando de forma grotesca antes de cair no mar, silenciosamente. O silêncio que se seguiu ainda foi mais opressivo que o anterior. O som do tiro, seco e brutal, havia quebrado a frágil ilusão de segurança que ainda restava.
O corpo de gancho desapareceu nas águas escuras. O som do impacto abafado pela vastidão silenciosa do mar. Por um instante que pareceu eterno, ninguém se moveu. O estalo do tiro ainda vibrava nos ouvidos de todos, como um fantasma que se recusava a partir. Os olhos dos tripulantes se encontraram, tensos, avaliando silenciosamente as possibilidades. Seria fácil começar um tiroteio ali mesmo, dentro daquela lancha precária. O próprio ar estava denso, carregado com o cheiro de pólvora e medo. Elizabeth manteve a pistola erguida, os olhos fixos nos companheiros, desafiadora, quase como se os convidasse a questionar sua atitude. Beth, calma. Eu acho que você está se precipitando, murmurou Saulo, com a voz rouca e hesitante, levantando-se lentamente, as mãos erguidas em sinal de rendição. Vamos conversar. O clique metálico do cão do revólver soou quando Elizabeth mirou diretamente nele. Fica aí na sua, querido. Fica aí na sua, senão você vai ser o próximo. Daqui eu não erro, hein? Disse ela com firmeza, o cano da arma reluzindo sobre a luz fraca da lua que penetrava no casco do Mara Hope. O olhar de Simba encontrou o vazio escuro do cano da arma, que parecia fixá-lo inquisitivamente. Lentamente ele removeu a máscara, revelando o seu rosto suado e pálido. Tá bom, Beth, tá bom. Mas vamos pelo menos continuar com o plano, ele falou, medindo cada palavra. Nelson, qual foi o lugar que você escolheu para guardar o ouro dentro dessa jossa? Nelson permaneceu calado. Seus olhos evitavam os de Elizabeth. Foi Elias, aliás, ainda fantasiado de Jack Sparrow, quem rompeu o silêncio. Eu escolhi guardar no porão, poxa. Tem uma escotilha que leva para lá, pro porão, poxa. É uma parte do navio que ainda está submersa. Enquanto John Frigger guiava a lancha para dentro do casco do Mara Hope, as luzes das estrelas e principalmente a luz da lua foram substituídas pela luz das lanternas de mão que o grupo havia levado consigo. Essas lanças de luz focavam manchas e corrosões e no jogo de sombras pareciam que pequenas criaturas corriam para lá e para cá com seus afazeres que tinham sentido apenas para ela. O grupo pôde finalmente contemplar a grandiosidade decadente da embarcação. O navio parecia mais um cadáver fossilizado do que uma embarcação funcional. Seu casco, inclinado e meio submerso, permanecia vertical apenas porque estava bem encaixado nos corais e bancos de areia que, décadas atrás, haviam sido sua armadilha fatal. A lancha parecia entrar em uma caverna submersa, ou talvez em uma trincheira aquática. Estamos entrando nas Termópilas, murmurou Elias com um sorriso nervoso, fazendo referência à famosa Batalha dos 300 de Esparta. Ao redor deles, enquanto a lancha deslizava em baixa velocidade para economizar combustível, os rangidos e estalos do velho navio reverberavam pelo casco. Parecia que o Mara Hope estava falando com eles, sussurrando segredos roucos e alertando sobre os rumores de uma estrutura corroída. Bem, o interior do navio era um labirinto de escadas enferrujadas, escotilhas abertas, corredores parcialmente submersos e plantas crescendo em nichos improváveis. Era um caos que parecia ter uma ordem própria e plena, como se o próprio tempo tivesse esculpido aquele ambiente. E finalmente a lancha estancou com um leve impacto contra o pier improvisado, que parecia ter sido montado às pressas. Eu ajeitei tudo como ia ser, disse Elias apontando para John Frigger. Ontem o Jeremias e eu viemos nos certificar de que estava tudo em ordem. O grupo trocou olhares silenciosos antes de começar a desembarcar. A sombra imensa do Mara Hope parecia envolver cada um deles, enquanto o silêncio do navio se tornava mais e mais opressivo a cada passo.
O ar dentro do Mara-Hope era pesado, úmido, carregado com o cheiro acre de ferrugem e maresia velha. As paredes metálicas gotejavam água salgada e algo mais viscoso, talvez óleo antigo misturado à sujeira acumulada por décadas. Nelson, o Barba Negra, foi o próximo a descer, seguido por Elizabeth, que ainda segurava o revólver com firmeza. Saulo, que até então estava calado, segurando o futuro em formato de mala, hesitou por um instante antes de pisar na estrutura oscilante do navio encalhado. O silêncio entre eles era quase tão pesado quanto o ar. O grupo caminhava lentamente, iluminando o caminho com lanternas de mão que tremeluziam a cada movimento. As sombras dançavam nas paredes enferrujadas, criando figuras disformes que pareciam observá-los. "Esse lugar tem algo errado", murmurou Saulo olhando para cima, onde as vigas retorcidas se cruzavam como costelas de uma criatura morta. "Cala a boca, Saulo. Não começa com essa merda agora", sibilou Elizabeth, seus olhos fixos no caminho à frente. Eles chegaram à escotilha que levava ao porão meio submerso. O som da água batendo contra o casco soava como sussurros intermináveis, palavras afogadas que pareciam ecoar diretamente em suas mentes. "Estamos aqui. A gente está aqui. É só descer e fazer o que combinamos", disse Elias, mas sua voz soou trêmula. E um por um, eles começaram a descer pela escada de metal enferrujada. Abaixo, o porão estava parcialmente inundado. A água gelada chegava até os joelhos e parecia puxá-los levemente como mãos invisíveis. Foi então que começaram os sussurros. "Vocês ouviram isso?" perguntou Saulo. Sua voz era trêmula. "Ninguém ouviu nada. Cala a boca!" respondeu Elizabeth, mas ela mesma estava olhando nervosamente ao redor. Nelson começou a respirar muito pesado e seus olhos arregalados. Um fio de suor escorria por sua testa. "Isso não é normal, não. Isso não é normal. Não é normal!" gritou ele de repente, girando para encarar os outros. Elias apontou uma lanterna para o rosto de Nelson, iluminando suas feições transtornadas. "Todo mundo se acalma. Todo mundo calmo. A gente está aqui por um motivo. Deixamos o ouro e vamos embora. E depois de um tempo, vocês sabem, a gente volta, pega tudo e pronto. A gente fica rico. Aliás, podres de ricos. E é só isso. E acabou." Mas sua voz soou desesperada. As vozes, os sussurros aumentaram, sussurrando nomes, memórias, fragmentos de vida perdida no oceano de ferrugem e aço. Elizabeth começou a tremer. A pistola em sua mão estava firme, mas seus olhos pareciam perdidos. As luzes das lanternas continuavam sendo toda a fonte de corte do negrume, aquele negrume que envolvia os piratas. Mas era inegável que os sussurros que ouviam naquele momento não eram fruto da imaginação, tampouco algum som que servisse de bode expiatório para alimentar todo o ceticismo do grupo. As vozes pululavam, as vozes falando coisas inteligíveis para a maioria, mas algumas palavras pareciam ser ditas em português. Nada, no entanto, que eles pudessem unir em uma frase inteira. Eram indiscutivelmente vozes, laboriosas, insidiosas, como se tivessem saído das profundezas do próprio casco enferrujado do Mara-Hope. Para além do que as lanternas conseguiam iluminar, era possível ver pequenos corpúsculos indo e vindo, movendo-se na superfície da água escura. Alguns entravam e saíam da água com sons úmidos e ligeiros, quase imperceptíveis, mas suficientemente reais para provocar arrepios. Subitamente, a lanterna de Elisa captou algo. Eram ratos, grandes ratos, negros, com os olhos brilhando como duas pequenas brasas na penumbra. Antes que pudesse gritar com um terrível nojo asco, Jeremias soltou um palavrão abafado e levantou a perna da água. "Droga!" vociferou, agarrando uma ratazana pelo rabo.
Essa criatura aqui, credo! A criatura se debatia freneticamente, os dentes afiados buscando algo para morder. Jeremias a arremessou com força para longe, e o som do guincho do animal, seguido do splash da queda d'água, ecoou pelo porão inundado. Os vultos negros nadando pareciam se multiplicar. Era impossível dizer se era um jogo de luz e sombras, ou se eram mais e mais ratazanas emergindo das profundezas do navio. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som do respirar acelerado e o gotejar contínuo da água de seus corpos encharcados. Saulo, com a mala de ouro firmemente segurada em uma mão e a máscara de Simba na outra, estava imóvel. Seus lábios balbuciavam algo incompreensível, um murmúrio sem ritmo ou sentido. As ondas suaves da água ao redor de suas pernas tremulavam com um sintoma claro do tremor de seus joelhos. Os seus olhos, arregalados, buscavam algum ponto fixo para se ancorar, mas tudo ao redor era movimento e trevas. As vozes pareciam mais próximas agora, mais claras, como se sorrissem dentro das cabeças dos piratas. O Mara-Hope sussurrava, e suas palavras, embora fragmentadas, traziam o peso de um segredo antigo demais para ser compreendido por mentes frágeis e corações já à beira do colapso. Por quê? Por que vocês estão me olhando assim? Ela sibilou, seus olhos se movendo rapidamente entre os outros. Foi Saulo quem quebrou o primeiro. Ele se virou para trás, encarando uma sombra entre as vigas. Seus olhos estavam arregalados e ele murmurava algo incompreensível. Eles estão aqui. Eles sabem o que fizemos. Ele choramingou antes de correr, tropeçando na água escura. Saulo, volta aqui! Gritou Elias, mas era tarde demais. Um som de respingos e um grito abafado ressoaram na escuridão. O silêncio retornou, mais opressivo do que antes. Esse navio, ele tá vivo! Ele tá vivo! Murmurou Nelson. Elizabeth levantou a pistola novamente, apontando para Elias. Isso é culpa sua! Você que trouxe a gente aqui! Ela gritou. Elias ergueu as mãos, mas antes que pudesse responder, Nelson avançou contra Elizabeth. Sua expressão, uma mistura de raiva e desespero. A pistola disparou. O estampido ecoou por todo o porão, seguido pelo som do corpo de Nelson caindo na água. E o seu sangue se espraiava, lentamente. Os ratos, inegavelmente carnívoros, saíram de seus nichos escuros e farejaram, como uma grande massa amalgamada de pelos e guinchos, investindo e rasgando as roupas e a carne do agora morto Barba Negra. Elias e Elizabeth se encararam por um longo momento, as lanternas oscilando entre eles. As vozes ao redor eram agora mais claras, mais distintas. Riam, sussurravam, chamavam seus nomes. A gente precisa sair daqui, Elias murmurou. Mas o Mara-Hope não os deixaria partir. As lanternas oscilavam nas mãos trêmulas dos piratas, suas luzes cortando o negrume opressor como navalhas cegas. O som dos sussurros aumentava. Já não era mais possível ignorá-los. Palavras desconexas, algumas em português, outras em idiomas que ninguém conhecia, pareciam formar um coro indecifrável. Uma ladainha profana que serpenteava pelos corredores úmidos e completamente enferrujados do Mara-Hope. Elizabeth respirava com dificuldade, seus olhos saltando de uma sombra para outra. Em cada reflexo na superfície da água, parecia ter uma vida própria. Os vultos dos ratos continuavam a se mover freneticamente, nadando ao redor das pernas dos piratas, subindo pelas paredes cobertas de limo. Jeremias, com o rosto suado e a respiração entrecortada, arrancou o outro roedor que havia subido até o seu peito e o lançou com força na água, mas parecia que mais e mais surgiam. Eles estão olhando pra gente, murmurou Saulo.
a mala de ouro pressionada contra o peito. Seu rosto estava banhado de suor e lágrimas. A máscara de Simba pendurada em seus dedos tremores. "Cala a boca!" rosnou Elizabeth, mas sua voz já soava frágil. Foi então que Jeremias começou a rir. Um riso seco, quebradiço, que reverberava nos corredores metálicos como pregos arranhando o vidro. "Eles disseram para mim, eles disseram..." Jeremias gargalhou, seus olhos arregalados encarando um ponto no vazio. "Eles disseram que a gente está tudo morto, que a gente morreu, que isso é o nosso túmulo." Antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma faca enferrujada da cintura e cortou seu próprio pescoço com um movimento rápido e desajeitado. O sangue quente espirrou na água escura, tingindo-a de vermelho. "Não!" gritou Elizabeth, mas ninguém ouviu. Elias começou a murmurar algo para si mesmo, os olhos vidrados, fixos na escuridão adiante. Saulo soltou a mala de ouro, que caiu com um baque abafado na água suja, e se afastou tropeçando, murmurando orações desconexas. E foi então que as lanternas começaram a falhar. Primeiro a de Nelson, engolida aos poucos pela água, depois a de Saulo, sem mais nem menos. A escuridão engoliu o grupo como uma boca faminta. Elizabeth tentou manter a sua acesa, mas suas mãos trêmulas deixaram-na cair. O vidro estilhaçou e o óleo espalhou-se na superfície da água. No breu absoluto, os sussurros se tornaram gritos, gargalhadas histéricas e choros infantis. Algo deslizou pelas pernas de Elizabeth. Algo maior do que um rato. Ela prendeu a respiração, tentava não gritar, a mesma tática da criança que se encolhe embaixo dos cobertores quando pensa ter um monstro debaixo da cama. Ela estava sentindo o cheiro da ferrugem, o cheiro da podridão invadir suas narinas. "Chega, chega!" gritou Elias antes de sacar uma pistola e disparar a esmo. Os tiros iluminaram brevemente a escuridão, revelando ratos empilhados uns sobre os outros, olhos brilhando como pequenas lanternas malignas. As balas ricochetearam nas paredes de metal, e um dos tiros atingiu Saulo, que caiu na água com um baque surdo. Elizabeth começou a correr, tropeçando, arranhando-se nas superfícies ásperas e cortantes do navio. Atrás dela, Nelson continuava disparando, até que sua arma clicou vazia. O silêncio voltou, mas não por muito tempo. Um som borbulhante veio da água atrás dela. Algo estava se movendo sobre a superfície. Algo grande. Ela não teve tempo de ver. Uma força invisível puxou-a para baixo. E o último som que Elizabeth ouviu foi do seu próprio grito, abafado pela água lamacenta. A escuridão permaneceu. O mar a roupe, como um monstro adormecido, engoliu os invasores, um a um. Ao longe, o som das ondas batendo contra o casco do navio continuava. O ouro, agora abandonado, brilhava fracamente sob o facho de luz de uma lanterna quebrada. E então, silêncio. O tipo de silêncio que parece respirar, que parece esperar. O tipo de silêncio que sugere que algo ainda está vivo dentro daquele túmulo de metal enferrujado. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol revelaram na areia úmida da praia uma SUV preta, parcialmente encoberta por uma fina camada de salitre e detritos marinhos. Era o mesmo veículo descrito pelo sargento Ferreira no rádio, na noite anterior. 3 policiais desceram lentamente da viatura, pisando firme para sentir o chão instável sob as botas. "É o carro! Com certeza é o carro!" murmurou Rabelo, ajustando o cinto onde descansava sua pistola. Cunha, o mais velho, de olhos cansados, soltou um suspiro pesado antes de se aproximar. Seus olhos caíram sobre os detalhes inconfundíveis. Um chapéu tricórnio de plástico,
desgastado e manchado de areia, e uma espadinha infantil quebrada ao meio. Você acha que aconteceu aqui, hein, Cunha? O que você acha? Perguntou Rabelo, a voz baixa, quase como se não quisesse ser ouvido pelo próprio vento. Cunha coçou a nuca, fitando o horizonte onde a silhueta sombria do navio abandonado ainda pairava como um aviso silencioso. Você sabe, respondeu Cunha finalmente. Mas quer que eu diga? Para você não parecer idiota. A terceira policial, Paula, olhava fixamente para o mar. Seus lábios se abriram para falar algo, mas hesitaram. Já que ninguém quer falar, murmurou ela com um tom trêmulo. Eu não acredito nisso. Cunha terminou a frase por ela. Sabe, nem foi tanto dinheiro assim. Não encontramos nada. Vamos voltar para a delegacia. Mas Cunha, retrucou Rabelo, gesticulando em direção ao navio. O carro tá aqui. Essas evidências, tudo. Eles foram para lá. Você sabe. Você tá vendo a mesma coisa que eu. Cunha virou-se lentamente, seus olhos carregando algo entre medo e resignação. A gente não encontrou nada, Rabelo. A gente não encontrou nada. Você ouviu bem? Nada. O vento trouxe o cheiro de maresia e algo mais. Um odor pútrido, como se algo antigo e apodrecido estivesse espreitando sob as ondas. O silêncio se instalou entre os três policiais, e ninguém ousou olhar novamente para o navio encalhado no horizonte. Eles voltaram para a viatura sem mais uma palavra. Atrás deles, o chapéu tricórnio e a espadinha infantil continuavam abandonados na areia, como testemunhas, mudas, de algo que ninguém estava pronto para compreender. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro, o narrador de vocês. Agradeço os que chegaram até aqui e agradeço o incrível escritor Igor Girão, que está conosco desde o início, desde o primeiro ano do canal. O Igor é um escritor de Fortaleza, hoje meu amigo, e eu gostaria de não precisar levantar algumas particularidades sobre esse escritor, que eu gostaria que não fossem, se a gente vivesse num mundo ideal, justo, com oportunidades para todos, não seria relevante. Mas o Igor, como a gente vive no Brasil, um lugar de poucas oportunidades para as pessoas, sobretudo aqui no caso, né, ele é um escritor que ele já não enxerga há mais de 20 anos e hoje vive numa cadeira de rodas, e então ele é cadeirante e também não enxerga. E o cuidado, isso não seria relevante, reafirmo, né, se nós vivêssemos num país que dá oportunidade a todos, e aí simplesmente seria apenas o Igor Girão, mais um dentre tantos escritores que participaram ao longo desses quase 1000 contos aqui. Porém, eu volto a falar aqui que o cuidado que ele tem com a palavra, mesmo não enxergando, ele tem um cuidado e um amor pela palavra. Sabe aquele cirurgião que a mão dele é cirúrgica ali no sentido de procurar o ponto certo sem nenhum erro, ele vai procurando. O Igor Girão é um artesão das palavras, como o cirurgião que vai operar a cabeça de alguém e precisa ter a mão firme, ele também tem a mão firme e sabe escolher, como se pegasse cada palavra com um bisturi mesmo. E esse é o cuidado que eu não vejo em escritores, em alguns escritores que enxergam, levam uma vida sem maiores desafios, né, obstáculos. Porque vocês me desculpem, assim como o escultor, ele conhece muito bem o seu material artístico, então ele que vai esculpir uma madeira,
ele sabe exatamente qual é o tipo de madeira que vai reagir melhor ao seu talhe, ou se for uma pedra, ele conhece cada pedra. A pedra sabão funciona de um jeito, outra pedra de outro, e a partir de então ele cria uma obra de arte. E também a bailarina, que conhece cada milímetro do seu corpo e tem o total controle sobre o seu corpo para transformá-lo em arte. O corpo descansando ali da bailarina não é arte, ela dormindo. Mas quando ela coloca aquele corpo para se mover no palco, emociona as pessoas. Ali ela está transformando algo bruto na mais bela arte. Quando a gente usa aí a palavra bruta, pode ser uma pedra encontrada num rio ali, que ele pega na sua maneira mais rústica e vai ali, manda para o ourives, e o ourives transforma aquilo em algo artístico. E eu posso até continuar falando isso aqui, né? A música, as cores, né? Você pega as tintas ali em seu sentido original e vai misturando as tintas e de repente você vê, tem uma obra-prima, uma Mona Lisa da vida. Então a arte, em geral, ela tem essa preocupação estética de pegar algo que não é artístico, que está no seu sentido bruto, modificá-la com uma preocupação estética, sonora, visual e transformar aquilo em arte, contar uma história, né? Ela pode ser algo bonito, romântico, triste, raivoso, mas vai causar alguma sensação em quem está consumindo aquela arte. E eu não vejo hoje, nos escritores, é claro que existem muitas exceções, né? Eu não vejo em alguns escritores essa preocupação de trabalhar a sua pedra, trabalhar a sua madeira, trabalhar o seu corpo como trabalha a bailarina, né? Como ela tem total controle do seu corpo. Eu não vejo o escritor se interessando pelas palavras. Porque a palavra está no seu sentido bruto lá no dicionário. Uma planta no dicionário, uma flor no dicionário é aquela plantinha que cresceu no jardim e vai florescer, tem várias cores e tal. Agora, quando o poeta, o escritor, pega aquela palavra da flor e transforma em algo artístico, aquela moça é uma flor, né? Então a flor já não é aquela plantinha que cresceu no jardim, ela tem outros sentidos. E, eventualmente, esses sentidos podem se tornar artísticos. Num poema, né? Quando o Camões fala que o amor é um fogo que arde sem se ver. Então, você percebe a ressignificação de várias palavras, como o amor está ressignificado aqui, a própria palavra do fogo, né? A própria palavra o verbo ver aqui, ele ganha diversos sentidos, ok? E eu percebo que essa paixão de alguns escritores pela sua matéria-prima, que é a palavra, hoje em dia é um pouco distante. Você vê que tem muitos cantores na mídia aí, tudo que eles fazem na internet, no seu Instagram, faz de tudo, menos cantar, né? Tanto que você vê cantores famosíssimos, tal, todo dia na mídia, mas você perguntar para o povo na rua, você sabe alguma música desse cantor aqui? Não, não sei não. Música mesmo, não. Eu sei da vida dele, eu sei o nome do filho dele, qual foi o tema do aniversário do filho dele, da filha, qual foi o artista que foi lá animar o aniversário da filha de tal artista. Só não sei música, mas é cantor. É escritor, eu só não sei exatamente a sua matéria de artística. Então, pode esse desabafo aqui do narrador, que muitas vezes se cansa de ver novos escritores que, mas esse negócio aí de escrever sobre as leis da gramática, isso prende muito o escritor, né? Eu quero ser livre, eu quero escrever fora das leis da gramática, das normativas, eu quero ser um Patativa do Assaré, eu quero ser... Meu amigo, você quer se comparar realmente a Patativa do Assaré, um mestre, um gênio? Tem muito escritor hoje que não quer estudar. E eu acho, sinceramente, que as normas gramaticais, elas não te prendem, elas te dão asas. Assim como as técnicas de pintura deram asas para os pintores, artistas plásticos, assim como as técnicas de dança deram asas para ela poder manifestar plenamente sua veia artística
o seu dom, né? Então, finalizando já esse relato meu, esse desabafo, estude, escritor. Estude, leia muito. Leia os clássicos. Estude as normas gramaticais, que elas vão te dar asas, as figuras de linguagem. São a sua paleta de cores. Você, escritor, são as figuras de linguagem. É metonímia, é metáfora, é onomatopeia, é paráfrase, catacrese, metonímia, eufemismo, pleonasmo. Todas as figuras de linguagem vão te dar uma sensação de segurança para poder colocar aquilo que está dentro de você, que é a poesia, que é linda, é sublime. Às vezes é melhor do que a poesia que está dentro de você, às vezes é muito melhor do que daquele cara que viveu dentro da academia lá, que só estudou também e não tem nada dentro dele para colocar no papel. Transformar a poesia que está dentro de você num poema, né? Ou num livro, num conto, num romance. Então, fechando essa linha de pensamento, eu digo, um sujeito que está apaixonado, que é apaixonado pela escrita, embora não tenha mais a visão, ele é muito mais apaixonado pela escrita, pelas palavras, do que muitos escritores que eu vejo por aí, infelizmente, e que às vezes eu vejo ofender a língua portuguesa. E eu não estou falando aqui de escrever difícil não, viu, gente? Porque fica uma escrita artificial, sabe tem alguns escritores que querem imitar o Lovecraft. O Lovecraft já usava muitos preciosismos, que eram formas de escrever antigas, em relação à época que ele vivia, né? Há mais de 100 anos, ele usava termos que estavam... assim, é legal você escrever como Machado de Assis, sim, com alguns termos de antigamente, tal, uma preocupação um pouco maior com a linguagem, mas se você usar é o que o pessoal chama de preciosismo, é uma forma artificial de escrever, fingindo que escreve difícil, como se fosse uma carteirada, né? Aquele escritor que gosta de dar uma carteirada e acaba saindo do natural, do original, da linguagem da rua também. Por exemplo, aqui, né? Embora o texto esteja muito bem escrito, quando vai para o discurso direto, ele usa a linguagem do que seria um grupo, uma quadrilha de assaltantes. Não é o português do Quincas Borba. Vocês compreenderam, meus amigos? Parabéns, meu querido amigo Igor Girão. E eu espero aí que a gente continue esse mês com muito terror náutico, muita história legal, bacana de navio, de naufrágio, de navio fantasma, de tudo. Eu mesmo estou escrevendo um continho aqui para chegar provavelmente no final do mês para vocês. Até mais, um abraço.